até aqui a gente estudou processo de eletrização, né? Mediante aos processos de eletrização, notamos que existem interações entre as cargas. E com essas interações, no caso, a gente consegue determinar a força que é dada pela lei de Coulomb, tá? Mas qual que é a razão de existir essa força, né? Porque se as cargas elas não estão em contato, né, físico, entre aspas, né? Se elas não estão encostadas uma à outra, tem que existir um mecanismo responsável por essa interação, tá? Tipo assim, simplesmente eu tenho a carga elétrica, mas a carga elétrica ela tem que perturbar o espaço, né? Tem que haver uma perturbação espacial para que essa perturbação atinja outra carga elétrica. Entende? Consegue entender essa ideia? Simplesmente o fato de ter carga elétrica não explica a interação, certo? Ou seja, essa carga elétrica ela tem que perturbar uma certa região do espaço, e essa região do espaço perturbada faz com que uma enxergue a outra. Exemplo fácil, né, que a gente tem na nossa vida se você, estou vendo o Vitor Borges aqui com a bola de basquete, se o Vitor deixar a bola, ficar segurando a bola, né, segurando a bola, se ele deixar essa bola, soltar essa bola naturalmente vai para o chão, né, essa bola de basquete. Então, o que acontece? Existe algo responsável para que essa bola caia, né? E o que é? É o campo gravitacional, né? O campo gravitacional faz com que a bola, que estava na mão do Vitor, caia, né, e vá para o chão. Então, por analogia, né, a gente consegue, então, determinar também um campo relacionado às cargas elétricas. E esse campo vai fazer o quê? Vai perturbar o espaço, assim como o campo gravitacional. E essa perturbação espacial faz com que as cargas elétricas se interajam, certo? Então, a ideia hoje é estudar o fator responsável, né, da interação elétrica, que é o campo elétrico, que é um campo originário do que? Da propriedade de carga elétrica. O que é o campo elétrico, então? O campo elétrico nada mais é do que uma propriedade, né, intrínseca à matéria que possui carga elétrica. Então, toda carga elétrica gera um campo elétrico, tá? Então, vamos falar aqui que toda carga elétrica gera um campo elétrico. E o que é esse campo elétrico? Nada mais é do que uma perturbação do espaço por meio de uma carga elétrica. Certo? Então, o campo elétrico nada mais é do que uma perturbação do espaço por meio de uma carga elétrica. E toda carga elétrica, ela contém o quê? Um campo elétrico. Tá certo? Então, a gente vai imaginar aqui, utilizando a lei de Coulomb, que era a lei da força elétrica, que a gente viu, a gente sabe que a força elétrica ela é dada por essa fórmula aqui que a gente já tinha visto. F é igual a K, módulo de Q, módulo de Qzinho, sobre a distância quadrada. Certo? E como que a gente representa essa interação esquematicamente? Nada mais é do que uma carga Q interagindo com a carguinha Qzinho. Certo? Bom, as duas cargas não estão se tocando, mas elas se interagem. E o que faz com que essas cargas se interagem? Então, eu digo que vai existir, aqui em verde, uma perturbação, que eu vou chamar de E, que é o meu campo elétrico. Tá? Então, esse vetor aqui, em verde, nada mais é do que o campo elétrico agindo na carguinha Qzinho. Tá? Então, E vai ser meu vetor campo elétrico. Não está cabendo aqui, né? Esse é meu vetor campo elétrico, tá certo? Vetor campo elétrico. Tá? Bom, então, todos nós sabemos agora que existe uma explicação dessas interações, né? Então, o campo elétrico, que é o responsável pela interação elétrica entre as cargas. Lembrando que toda carga tem
tem o seu campo elétrico. Uma pergunta. Vamos supor que essa aqui, Qzão, é uma carga que tem uma maior intensidade, né? E Qzinho é uma carga que tem menor intensidade. O que vocês acham? Qual que tem maior campo elétrico? É o que tem mais carga ou o que tem menos carga? Tem mais carga. A que tem mais carga, né? Então, o que a gente pode dizer ainda? Mesmo que essa carguinha aqui tenha um campo elétrico, ela vai ser bem pequena, certo? Ao passo que eu quase não tenho interferência do campo elétrico da carguinha aqui, referente ao meu sistema todo, tá certo? Então, isso é importante, tá? Geralmente, alguns exercícios chamam essa carguinha aqui, que é uma carguinha que tenha uma intensidade de carga muito pequena, a gente chama de carga de prova. E essa carga de prova, como ela tem um campo elétrico muito pequeno, ela serve para quê? Para determinar o campo elétrico de algum sistema físico, tá? Tranquilo? Bom, adiantando um pouco, que vocês devem estar estudando circuitos, o que é responsável pelo movimento? Vão ser uma hora de aula, tá? Eu quero. O que é responsável pelo movimento da carga elétrica no meu circuito elétrico? Nada mais é do que o campo elétrico, tá? Eu tenho um campo elétrico interno, tá? Então o campo elétrico é muito importante. Bom, considerando o caso eletrostático, que é o caso dos elétrons estáticos, né, parados, ou das cargas paradas, no caso, a gente vai definir a fórmula do campo elétrico, tá? E qual que seria a cara dessa fórmula? Bom, como eu havia dito, a carga elétrica gera um campo elétrico. Então, se eu quero determinar a carga elétrica se eu quero determinar o campo elétrico da carga Q, eu tenho que olhar para a lei de Coulomb, certo? E como é determinado esse campo elétrico? Bom, é a seguinte simulação. Eu tenho a carga elétrica Q isolada, aí eu pego uma carga de prova que tem uma intensidade muito pequena, coloco próximo, e eu calculo a força elétrica. Mas essa força elétrica só acontece por quê? Porque eu tenho um campo elétrico. De quem? Da carga Qzão, porque ela tem um maior campo elétrico do que a carga Qzinho, que é uma carga de prova. Então, se eu olhar a lei de Coulomb e isolar esse termo todo aqui, ó, eu vou definir K vezes a carga Q dividida pela distância ao quadrado da carga Qzão por Qzinho como campo elétrico. Por quê? Porque se eu tenho um campo elétrico atuando na carga Q, vai me ter uma força. Não é isso? Então, o que a gente vai ter aqui? Se eu falo que campo elétrico é igual a K, o módulo da carga Q, que tem maior quantidade de carga, dividido pela distância ao quadrado em uma certa região do espaço, ou seja, eu estou pegando a carga Q, olhando um ponto aqui, na distância D, eu quero calcular o campo elétrico aqui, a intensidade dele aqui. Então, eu vou definir o campo elétrico como K vezes a carga Qzão dividido pela distância ao quadrado. Ao passo que, se eu comparar essas duas equações, nós vamos ter que a força elétrica é igual ao campo elétrico da carga vezes a carguinha Q. Ou seja, retornamos na lei de Coulomb, né? Então, o campo elétrico atuando em uma carguinha, as duas interagem e se tem interação, eu tenho força, certo? Então, essa é a lei do campo elétrico, ok? Bom, a unidade do campo elétrico... Bom, se a força tem unidade de Newton, a carga elétrica de Coulomb, o campo elétrico, a unidade dele vai ser Newton por Coulomb. Vamos ver essa ideia aí? Então, se eu isolar o campo elétrico, vai ser igual a quê? Faço o quê? Dividindo. O campo elétrico vai ser a força elétrica sobre a carga. A unidade da força elétrica é a unidade de Newton. E a unidade de carga elétrica, Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Certo? Então, outra questão que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então, eu posso determinar a força elétrica de dois modos. Conhecendo o campo elétrico ou conhecendo os valores das cargas e a distância em que elas estão entre si. Tá? Graficamente, o campo elétrico, em função da distância, ele se comporta dessa forma aqui, ó. Onde o campo elétrico é dado em Newton por Coulomb e a distância é dada em metros. Por que é esse comportamento? Porque é inversamente proporcional à distância. Lembra lá da fórmula? Campo elétrico é igual a K, módulo de Q, dividido pela distância ao quadrado. Se você jogar valores para D, você vai fazer um gráfico E em função de D, você vai verificar esse comportamento aqui. Certo? E esse comportamento me diz o quê? Quanto maior a distância entre as cargas, menor o campo elétrico. E é realmente isso, né? Alguém já pegou um ímã
que é um fenômeno similar, certo? Que está no magnetismo, mas a gente pode fazer uma comparação. Se você pegar um ímã e aproximar, a uma certa distância maior, eles quase não se interagem. Aí, quando você coloca ele muito perto, você chega a um ponto de ter uma força tão intensa que você não consegue ter uma reação para segurar e os dois colam. É a mesma coisa com a força, com a interação entre cargas elétricas, tá certo? Então, essa é a nossa ideia com relação à carga elétrica, ou melhor, esta é a nossa explicação com relação ao campo elétrico. Por que é importante? Porque o campo elétrico é o responsável pela interação elétrica, e toda carga elétrica tem um campo elétrico. Tá? Ainda mais para vocês na eletrônica, né? O campo elétrico, vocês têm que ter conhecimento de campo elétrico, porque vocês vão trabalhar com circuitos, né? Vocês têm que dimensionar, sei lá, no dia que vocês forem fazer projetos elétricos, vocês têm que dimensionar a potência de uma casa, que essa casa vai ter, e tá tudo por trás está relacionado ao campo elétrico, tá? Vocês calculam o potencial, a tensão da tomada, indiretamente vocês estão calculando o campo elétrico, tá? Ok? Então vamos lá. Eu vou projetar aqui para vocês. Pessoal, qual que é o valor dessa carga aqui que o mouse está passando? Vocês estão enxergando o mouse? Aham. Positivo. Qual que é o valor? É positivo ou negativo? Positivo. Positivo, né? Esqueci minha água. Seguinte, se a carga é positiva, por convenção, o campo elétrico está saindo. E quanto mais próximo da carga, maior é o quê? O campo elétrico, como nós vimos no gráfico, não é isso? Quanto mais próximo, a distância mais próxima de zero, porque aqui é o zero, né? Os dois estão colados. Quanto mais perto, olha só a intensidade, muito maior. Quanto mais longe, a intensidade vai diminuindo, ó. Então aqui, ó, aqui é perto da carga. E aqui eu vou ficando mais longe, ó. Tá vendo que a intensidade vai diminuindo? Ela vai diminuindo o quê? Com razão de 1 sobre D ao quadrado, tá? É uma função inversa. Tranquilo? Então, voltando aqui na apresentação, se a carga é negativa, o campo elétrico, por convenção, ele é entrando na carga. Olha só. Lembrando que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Ela tem direção e sentido. Tá vendo que você com a carga negativa, o campo elétrico dela é entrando, por convenção. Tranquilo? E se eu colocar duas cargas elétricas, olha só que interessante. A carga elétrica positiva, o campo sai, e o campo elétrico da carga negativa entra. De modo que eu vou ter a soma dos campos elétricos da carga positiva com a negativa, e ela vai causar uma perturbação espacial dessa forma. Olha que interessante. Aqui, ó, nessa região está divergindo, e na carga negativa está entrando. E na interface uma próxima à outra, vai ter interações do campo elétrico, e vai formar essa figura. Isso aqui é um experimento. Eu tenho limalhas de ferro, imersa em óleo, eu coloco um potencial positivo e um potencial negativo. Ou seja, uma carga elétrica positiva ou negativa, por exemplo. E a gente consegue fazer isso aqui experimentalmente, tá? Olha que interessante. Então, é exatamente esta representação. Aqui, mais uma vez, a carga positiva com a carga negativa, tá? Tranquilo? Pessoal, outra questão. Quanto mais densa é minha linha de campo, por exemplo, olha só, em A, as linhas de campo, elas estão o quê? Uma mais espaçada da outra. E na região B, elas estão mais juntinhas, mais próximas. E na região C, elas estão um pouco, tá intermediária entre A e B. Então, o campo elétrico, onde eu tenho mais linhas de campo, ele é mais intenso do que onde ele tem menos linhas de campo. Lembrando que essas linhas de campo, elas nunca se cruzam, tá? Elas não podem se cruzar. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer exemplos para a gente fixar a ideia de campo elétrico, tá? Então, é o seguinte. Vou ler o exercício. Vão ser 3 exemplos e a gente finaliza. Aí eu vou lançar mais uma lista, tá? Seguinte, pessoal. Os pontos de uma determinada região do espaço estão sob a influência de uma carga positiva pontual Q. Então, a gente sabe que a carga é positiva. Sabe-se que o ponto A, distante 2 metros da carga, a intensidade do campo elétrico é igual a 1,8 vezes 10 a quarta newton por coulomb. Então, ou seja, é o campo elétrico dessa carga Q atuando em um ponto no espaço. Ou seja, é a perturbação espacial de uma carga elétrica no ponto A. Determine o valor da carga Q. E aí? Então, tem a carga Q, uma distância aqui A, e eu tenho um campo elétrico atuando aqui. Vou fazer com mais detalhe. Esse campo elétrico é igual a 1,8 vezes 10 a quarta newton por coulomb. A distância aqui é 2 metros, tá? Então, vou aplicar a fórmula. Eu quero saber o valor da carga aqui, sabendo o campo elétrico. A constante elétrica do meio, K, é igual a 9 vezes 10 a nona
Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá? Então, vou aplicar a fórmula. Qual que é a fórmula? E é igual a K, Q sobre D ao quadrado. Como vai ficar? O E vale quanto? 1,8 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Isso é igual ao quê? A K, que é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Eu vou continuar aqui, tá? Vezes a carga aqui que eu não sei, dividido pela distância ao quadrado, que é 2 metros ao quadrado. Certo? O que eu vou fazer? É 1,8, eu vou fazer ele virar 18, porque vai facilitar a minha conta. Tá? Então vai ficar 18 vezes 10. A quanto? Se eu ando para a direita, meu número aumenta, eu tenho que subtrair 1 aqui no meu expoente, vai ficar 10 a terceira, né? Newton por Coulomb. É igual a quê? 9. Vou tentar fazer tudo mais junto. Vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. Multiplica Q. 2 ao quadrado é 4 metro quadrado. Corto metro quadrado por metro quadrado e o quadrado do Coulomb com esse aqui, ó. Tá? Como que eu vejo isso aqui melhor? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, tá? Aí Newton também corta com Newton. Tá na igualdade um do lado do outro, tá? Então é o seguinte, vai dar 18 vezes 10 a terceira é igual a 9 vezes 10 a nona sobre Coulomb, que divide por 4, né? Esse 4 eu vou passar, esse 4 eu vou passar para cá multiplicando, tá? Pessoal, eu estou colocando a unidade, mas vocês podem fazer sem a unidade, tá? Esse 4 eu vou passar para cá multiplicando, ó. Vai ficar como? 18 vezes 4, 18 vezes 10 a terceira, vezes 4 é igual a 9 vezes 10 a nona, 1 sobre Coulomb. Esse Coulomb eu vou passar para cá, né? Vezes Q, né? Faltou aqui, né? Vezes Q. Esse Coulomb eu vou passar para lá, então vai ficar 18 vezes 10 a terceira, vezes 4. Coulomb é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q. Ou seja, a unidade da carga é em Coulomb mesmo. O 9, eu posso cortar com 18. Então, aqui vai a 1, aqui é 2. Quanto é 2 vezes 4? 8 vezes 10 a terceira, então vai dar 8 vezes 10 a terceira. 1 é igual a quê? 10 a nona, Q. 10 a nona eu vou passar para cá dividindo. Então, meu Q é igual a 8 vezes 10 a terceira, dividido por 10 a nona. Isso aqui incumbe. Q é igual a 8 vezes 10. 10 a terceira dividido por 10 a nona, eu mantenho a base 10 e subtrai expoente. Quanto dá 3 menos 9? Menos 6. Pessoal, eu fiz as continhas aqui com as unidades. Metro, Newton, por Coulomb. Eu posso fazer sem? Pode. Vamos fazer a letra B sem colocar as unidades. Vai ficar muito mais limpo, tá? Ele quer calcular o campo elétrico num ponto a 30 centímetros da carga aqui. Não mais a 2 metros. O que vocês acham? Vai aumentar ou vai diminuir o campo elétrico? Se eu calcular o campo elétrico, ao invés de 2 metros, a 30 centímetros. Antes era 2 metros, agora foi para 30 centímetros, que é 0,3 metros. Então, essa aqui é a letra B. Tá? Então, essa carga aqui vai me gerar o campo elétrico. E, que eu não sei. E a gente sabe que a carga é igual a quanto? 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb. A gente calculou a carga elétrica na letra A. Então, qual que é o campo elétrico? E é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Então, o campo elétrico agora, nessa situação, é igual a 9 vezes 10 a nona. Eu não vou pôr unidade, é o K que vale, né? Vezes a carga elétrica, que é 8 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,3 ao quadrado. Não coloquei unidade nenhuma, tá vendo? Fica mais limpo, né? Quanto que dá 0,3 ao quadrado? 0,09. Então, vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,03. Opa, 0,09, né? Bom, eu quero transformar 0,09 em potência de 10. Eu vou andar com a vírgula de quantas vezes? Uma.
duas vezes para a direita. Então, eu multiplico por 10 e eleva a potência de menos 2, né? Porque se eu aumento o valor do número, eu tenho que diminuir na potência. Então, meu campo elétrico E é igual a 9 vezes 10 à nona, vezes 8 vezes 10 a menos 6, sobre 9 vezes 10 a menos 2. Porque eu dei duas vezes, né? Se eu dei duas vezes para a direita, multiplico a potência, multiplico por 10 e eleva a potência de subtraindo duas vezes, né? Que dá menos 2. Então, corto 9 com 9. Vai ficar 10 a nona vezes 10 a menos 6, vai dar 10 a terceira. Então, meu I vai ficar igual a 8 vezes 10 a terceira dividido por 10 a menos 2. 10 a terceira dividido por 10 a menos 2 dá quanto? 8 vezes 10. Vai dar 10 a quanto? A quinta, né? Newton por ponto. Por que a quinta? Vai ser 3 menos 2, né? Menos com menos mais. 3 mais 2. Então dá 10 a quinta. Tá? Então esse é o número 1. O que a gente fez? Aplicou a fórmula do campo elétrico. A gente consegue calcular o campo elétrico. O exemplo 2. Duas cargas elétricas de módulos iguais a Q. As duas têm intensidade Q. Só que uma é positiva. Ó, duas cargas elétricas de módulos iguais a Q, porém sinais contrários, geram no ponto O, que é esse ponto aqui, um campo elétrico resultante. Qual é o vetor que melhor representa o campo elétrico? Olha só. O campo elétrico da carguinha aqui, ela é entrando ou é saindo? Entrando na carguinha, tá? E na positiva, é saindo. Vamos fazer aqui no quadro para a gente melhor entender? Olha só, interessante. Tudo aqui que vocês aprenderam de vetores, vocês têm que manter o conhecimento. Por quê? Porque o campo elétrico também é um vetor, tá? Olha só, eu vou representar o desenho aqui novamente. Eu tenho uma carga positiva aqui. Não sei se eu estou vendo espelhado, peraí. A esquerda, né? Isso está certo. Negativa aqui. Aí, aqui é o ponto O. Pessoal, o campo elétrico na carga positiva é entrando ou é saindo? Não, na positiva é saindo, então é assim, né? E na negativa? Positivo. Positivo. Na Na negativa negativa é entrando. entrando ou saindo? Então, pra cá, né? Sim. Entrando na carga negativa, né? Não é? Aham. Carga positiva. O campo é divergindo ela, na negativa, entrando. Então, é pra cá, certinho, não é? Então, eu vou chamar isso aqui de E menos. E em vez, eu vou chamar o E mais, que é da carga positiva. Eu tenho dois vetores, eu posso somá-los? Posso, né? No final do vetor E mais, eu vou representar o vetor E menos aqui, ó. E vou somá-los, tá? Vai dar o quê? No final do vetor E mais, eu coloco o E menos projetado aqui. Primeiro vetor mais o segundo vetor, eu pego o início do primeiro, ligo no final do último, né? Eu chamo isso aqui de método pornográfico. Cabecinha da bundinha. O primeiro vetor, eu pego a cabecinha do primeiro vetor, ligo na bundinha do último vetor. E o vetor resultante é o quê? Bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha. Tá? Então, esse aqui é o vetor resultante. Dentro dessa figura aqui, qual que melhor representa? O 1, o vetor 1, 2, 3, 4 ou 5? Sim. Falem pra qual? Sim. O 5, né? Então, vocês estão vendo que a soma vetorial é importante? Então, qual que é o vetor que melhor representa o campo elétrico resultante no ponto O? É a soma do vetor campo elétrico E negativo com o campo elétrico E positivo. Então, faça a soma vetorial. Lembra daquelas distorções do campos elétricos de duas cargas que eu tinha mostrado para vocês? Que é essa aqui, ó. Dessa forma aqui. Isso aqui nada mais é do que a soma dos vetores campos elétricos. A gente simplesmente fez a soma aqui, ó, em um ponto. E o vetor resultante vai ser o E5, tá? Considere as seguintes afirmativas, ou as afirmativas seguintes. Enfim, vamos considerar as afirmativas. A direção do vetor campo elétrico, em determinado ponto do espaço, coincide sempre com a direção da força que atua sobre uma carga de prova, colocada no mesmo ponto. Isso aí, vocês acham que é verdade ou é verdadeiro ou falso? Não, então é verdadeiro. Ele sempre coincide com a direção, mas não necessariamente o sentido. Vocês sabem a diferença de direção e sentido? Lembram? Eu sabia. Direção, horizontal, vertical, diagonal. A força sempre vai estar, a resultante vai estar nessas direções, coincidente com o campo elétrico. Sentido, direita para esquerda, de cima para baixo. Então, o campo elétrico, a força elétrica sempre coincide com
o campo elétrico. Por quê? Olha só. Lembra lá da fórmula? Força é igual ao campo elétrico vezes a carga. Olha só. A força elétrica é um vetor, assim como o campo elétrico. A carga não é. Então, se esse aqui é um vetor, esse é um vetor. Então, a direção desse tem que ser a mesma direção desse. Mas não necessariamente o sentido, tá? O sentido não é verdade. Mas a direção do campo elétrico é a mesma direção da força, tá? Direção horizontal, vertical, sentido. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Leste para oeste, tá? Então, o número 1 é verdadeira. Tranquilo? Cargas negativas colocadas em um campo elétrico tenderão a mover no sentido contrário ao do campo. Ah, faltou eu falar isso, mas é até bom a gente comentar isso como exemplo. Olha só, pessoal, que interessante. Afirmação 2 é o seguinte. Se eu coloco uma carga positiva aqui, ela gera um campo assim, né? Certo? Se eu colocar uma carga negativa, ela vai em qual direção? Para a carga positiva ou divergindo? A carga Ela sempre positiva. vai para a direção da carga positiva, né? Ou seja, cargas negativas tendem a sair. Elas tendem sempre o quê? A mover contrário ao quê? Ao vetor do campo elétrico. Ao passo que se eu colocar uma carga positiva aqui, ela sempre vai o quê? Na direção do campo elétrico. Certo? Se eu alterar o sinal aqui, ó. Se aqui for negativo, agora muda, tá vendo? A carga negativa, eu mudo também o campo elétrico, né? Se eu pôr uma carga negativa agora, o campo elétrico vai estar o quê? Entrando. Agora, negativa com negativa, ou seja, tá vendo? Cargas negativas sempre vão ao contrário ao campo elétrico. E a carga positiva, ela vai sempre na direção do campo elétrico. Tá vendo? Carga positiva sempre na direção do campo elétrico. Carga negativa sempre contrária ao campo elétrico. Então é verdade. Então a afirmação 2 também é verdade. Tá? Voltando aqui na apresentação. A 1 é verdade. A direção do campo elétrico coincide com a da força. A número 2, cargas negativas colocadas em um campo elétrico tenderão a mover de sentido contrário ao campo. Verdade também. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é, em cada ponto, diretamente proporcional da carga que criou, inversamente proporcional à distância do ponto da carga. Verdade, né? Quanto maior a carga, maior o campo elétrico. Quanto maior a distância, menor o campo elétrico, ou seja, inversamente proporcional. A 3 é verdade. A intensidade do campo elétrico pode ser expressa em Newton por Coulomb. Então vai ser a letra D, todas são verdadeiras, né?